Graça e paz, igreja da família. Hoje nós não estamos da mesma forma de domingo passado. Infelizmente, nosso culto somente online, presencial, nós não podemos estar juntos, mas o meu coração está unido com você, discípulo e ovelha desse rebanho. E você também que é nosso amigo, bem-vindo à celebração da família. Nós vamos dar continuidade a nossa série que nós estamos trabalhando durante esses 40 dias até a Páscoa. Nós estamos trabalhando 40 dias de uma vida mais do que abençoada. A semana passada tivemos aí uma palavra tremenda e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, e essa palavra também de hoje será uma palavra muito abençoada. O tema da nossa ministração nessa noite é mais do que orçamento, vida mais do que abençoada. Tem um provérbio popular de antiguidade que ele diz assim: o que guardei, perdi, e o que gastei, eu tive, e o que doei, eu tenho. Esse é um provérbio popular da antiguidade, mas se você fizer uma reflexão, eu tenho certeza que você vai ter muitos ensinamentos. Uma vida abençoada, nós fizemos uma série de estudos sobre uma vida abençoada. Aprendemos sobre fidelidade, generosidade, aprendemos sobre dar a parte de Deus, e a primeira chave de uma vida abençoada é que você nunca poderá dar mais do que Deus te deu. Então entenda uma coisa, você nunca poderá dar mais do que Deus te deu. E eu quero liberar uma chave para você nessa noite, e essa primeira chave é que o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade. Então você que está nos assistindo nessa noite, se você quer ter uma vida mais do que abençoada, se sua vida já é abençoada, mas você quer ter uma vida mais do que abençoada, a primeira chave que eu passo para a sua vida nessa noite é que o segredo é você entregar com fidelidade a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 14:20, a parte B. Ele diz assim: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, em uma vida mais do que abençoada, nós aprenderemos sobre a boa mordomia, sobre a administração, bem a parte de que Deus tem confiado, tem nos colocado na nossa mão, para nos administrarmos para Ele. Então, se você entender isso, nessas 7 ministrações, nessas 7 palavras, nesses domingos, mesmo online, você vai ser muito abençoado. Olha a palavra de Deus, o que diz em Mateus 25:23, ele diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que palavra tremenda para nós nessa noite. E a segunda chave que eu quero liberar para você, que o segredo de uma vida mais do que abençoada é administrar para Deus com sabedoria. Olha que chave tremenda: administrar para Deus com sabedoria. Gênesis 39:4, ele diz o seguinte: José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. A vida mais que abençoada se sustenta sobre 2 pernas, preste atenção. A primeira perna é fidelidade, é você devolver para Deus aquilo que Deus já entregou, já colocou nas suas mãos. Então, quando você entrega para Deus em fidelidade, devolve para Ele, você vai ter uma vida muito mais do que abençoada. E a segunda perna é a sabedoria, é administrar para Deus. Quando eu administro para Deus, a minha vida, a vida da minha família, a vida daqueles que estão próximos, será totalmente diferenciada. A boa mordomia é você entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus te confiou. Deus confia nas nossas mãos o nosso salário, Deus confia nas nossas mãos recursos financeiros, mas eu preciso, na boa mordomia, é o que nós vamos aprender nessa noite, sobre um bom orçamento, mais do que um orçamento, maior que um orçamento. Então você vai entender isso, onde está falando da parte de Deus, que nós devemos administrar com fidelidade e sabedoria. Do Senhor, Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo é aqueles que nele habitam. Então você não é o dono, e sim o administrador para Deus. Quando nós entendermos isso, que nós não somos o dono da nossa vida, nós não somos os donos dos nossos recursos, nós não somos donos das nossas finanças, nós somos apenas administrador para Deus. Porque mesmo que você trabalhe, mas Deus te deu a vida. Quantos nesse momento tão triste de Covid, hoje mesmo eu recebi aí um resultado num grupo de amigos, num banco onde eu trabalhei há bastante tempo, que tem 2 que está com Covid, um está muito mal e o outro hospitalizado. Então, nessa noite também, levante aí as nossas orações pelo Roberto e pelo Paulo, 2 amigos que eu deixei naquele banco. Então, eu tenho certeza que você não é o dono de nada, e sim um administrador para Deus. Todos nós somos mordomos. A questão é se estamos sendo bons ou maus mordomos do que Deus nos confiou. Como está a sua mordomia? O que você está fazendo naquilo que Deus te confiou? Bons mordomos zelam, eles protegem e ampliam a propriedade do Senhor. Então, se você é um bom mordomo, você vai zelar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai proteger, você vai ampliar a propriedade que é do Senhor. E nós vamos trabalhar essa semana, aliás, esse domingo, mais do que um orçamento. Preste atenção o quanto é importante um orçamento financeiro dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, aonde você for. Se você prestar atenção nessa palavra de hoje, mais do que um orçamento, você vai ter algo tremendo da parte de Deus, um grande aprendizado para que nesses dias a sua vida seja transformada. E esse ano mesmo nós estamos vendo um ano de muitas dificuldades, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, que esse mesmo nas dificuldades, se você entender o processo de uma vida mais do que abençoada, Deus vai fazer você prosperar em todos os níveis. Assim eu creio e assim será na autoridade do nome de Jesus. O texto base dessa ministração está em Mateus 25, 14 a 30, que nós vamos ler no decorrer dessa palavra. E o primeiro que eu quero ler é Mateus 25, 14, onde ele diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Olha que coisa tremenda. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou o seu servo e confiou-lhe os seus bens. Note que não encontramos o termo mordomo ou mordomia nesse texto, mas o sentido está nele, no princípio e ao fim. Interessante notar que é uma das parábolas de Jesus mais longas e mais detalhista, se refere ao assunto do dia a dia, que é a administração. E esse autor, o autor desse livro, Robert Morris, ele diz assim: mordomia é viver com o reconhecimento no coração de que seu dinheiro, seus bens, seu corpo e sua influência não lhe pertence. Então olha que coisa tremenda, e eu quero te fazer 3 perguntas nessa noite, para você refletir aí na sua casa, na sua família, que eu tenho certeza que vai mudar e transformar a sua forma de pensar. Você tem um orçamento familiar? Para que serve? E será que ele é um fim em si mesmo? Então Deus quer que você tenha um orçamento para você cumprir seu propósito de vida. Presta atenção, um orçamento não vai nos dar prisão, um orçamento não vai nos trazer dificuldade, muito pelo contrário, um orçamento baseado no princípio da palavra de Deus vai nos trazer para uma vida muito mais do que abençoada, principalmente nesses momentos de dificuldade, de desemprego, de pandemia, muitas dificuldades, mas quando nós administramos bem um orçamento,
e sabemos para que realmente ele serve, nós vamos ter vida muito abençoada. E um orçamento é para você cumprir o seu propósito de vida. Um orçamento, ele não é um fim em si mesmo, não é apenas uma lista com dados, é uma ferramenta para que você seja mais do que abençoado. Assim eu declaro sobre a tua vida, quando você entender que você precisa de um orçamento e a sua vida vai ser totalmente diferenciada, as suas finanças serão transformadas, independente das circunstâncias, porque você vai ver não somente uma lista de dados, mas você vai ter em suas mãos uma ferramenta que foi criada por Deus, dentro do princípio da sua palavra, e você será muito abençoado. Se você crê aí na sua casa, se levante, dê um glória a Deus, um aleluia. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado com essa palavra. Olha outra chave aqui, onde nós podemos falar que um orçamento, ele ajuda a ser honrado e não humilhado. Lucas 14, 28, 30 diz assim: o orçamento ajuda a ser honrado e não humilhado. Aí Lucas 14, 28, 30 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para contemplá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virão, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui nós estamos falando que um orçamento, ele ajuda a você ser honrado e não ser humilhado. Porque se você tem um orçamento, você vai andar dentro desse orçamento, você vai ver os dados, você vai ver a ferramenta, o quanto é importante, como a Bíblia está nos ensinando. Olha que ensinamento, eu preciso calcular, eu preciso saber qual é o preço, eu preciso saber quanto eu vou gastar, eu preciso saber quanto eu preciso investir, para que eu possa concluir toda a obra, e não ficar paralisado no meio do caminho, para que as pessoas que passem, comecem a colocar e dizer: aqui mora um bobo, porque começou algo e não terminou. Orçamento também economiza e não desperdiça. Faça uma anotação aí no seu caderno. Orçamento, ele economiza e não desperdiça. E olha o que está dizendo Mateus 15, 37. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha que coisa tremenda. Economia, fizeram algo, colocaram uma multiplicação, multiplicaram-se esses pães, esses peixes que sobraram. Então isso quer dizer o quê? Um orçamento, ele economiza e não desperdiça. Você sabe exatamente como você vai funcionar na sua casa e na sua família. O orçamento, ele ajuda a ser sábio e previdente. Olha que tremendo. A palavra de Deus nos ensinando e nos orientando nessa noite, é onde ele diz: um orçamento ajuda a sermos sábios e previdentes. Deuteronômio 22, 8 diz assim: quando algum de você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue de inocente, caso alguém caia do terraço. Olha que coisa tremenda. Isso às vezes nós vimos por falta de um orçamento, por falta de uma ajuda, por falta de ser previdente, por falta de ser sábio. Às vezes a gente ouve: fulano de tal caiu do 15º andar, porque não teve o cuidado do que a Bíblia já nos ensina há milhões de séculos atrás. Então, quando nós lemos a Bíblia diz que pecamos por falta de conhecimento. Então, nessa noite, você está sendo agraciado, você está sendo instruído, para que você possa viver uma vida mais do que abençoada. Orçamento também é planejamento e evita os problemas judiciais. Olha que coisa tremenda. Orçamento e planejamento evita problemas judiciais. Provérbio 22, 26, ele diz assim: não estejais sempre entre o que se compromete, que ficam por fiadores de dívida. Então aqui nós precisamos ter um orçamento, nós precisamos ter um planejamento para evitar problemas judiciais. É muito importante você trabalhar um orçamento. O organizado, ele conclui, ele não deixa esse projeto pela metade, deixando em risco e desperdício por muito tempo.
A gente vê muito isso no governo federal, aonde muitas obras são iniciadas e são abandonadas. Essas obras poderiam ter continuação. E aí a gente vê que essas obras ficam paradas porque eu não sou, talvez o prefeito, ou o governador, ou o presidente, mudou, então eu paro essa obra e continuo uma obra nova. Isso é o quê? É desorganização com o dinheiro público. Isso é desorganização e desperdício. E da mesma forma é na nossa casa. Se você quer fazer uma reforma, então tenha um projeto, saiba o que vai fazer, como vai fazer, para que você não possa começar algo, parar pela metade, depois ter que derrubar novamente e começar tudo de novo, porque você não planejou, porque você não se organizou e principalmente não teve um orçamento. Então talvez a coisa mais espiritual e bíblica que o irmão precisa dizer para um outro é quando ele chega na igreja, quando você pode abençoar a vida dele, faça um planejamento e um orçamento antes de começar uma nova vida. Então você que vai casar, então faça um orçamento, faça um planejamento antes de começar uma nova vida. Porque hoje você mora na casa do pai, você mora na casa da mãe, onde você não tem aluguel, onde você não tem luz, você não tem energia, não tem internet, você não paga nada. E a partir do momento que você se posiciona para se tornar um homem maduro, você precisa ter um planejamento e você precisa ter um orçamento para você conduzir a sua família, para que dias melhores cheguem na sua casa e na sua família, e uma vida mais do que abençoada seja estabelecido, porque o nosso Deus sempre vai querer o melhor. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora precisamos pegar a palavra dele, ler a palavra dele e colocar em prática a palavra dele. Quando fizermos isso, tudo ficará diferente. Agora, nunca espere que Deus derrame mais recursos sobre a sua vida. Preste bastante atenção nessa chave, nessa palavra rema. Nunca espere que Deus derrame mais recurso sobre a sua vida se você está administrando mal o que Ele já te entregou. Nunca espere. Então, se você está administrando mal o que Ele já te entregou, Ele não vai colocar mais recurso na sua vida, porque você vai continuar fazendo da mesma forma. Cuide muito bem, cuide para o dono e não para você, porque você não é proprietário de nada. Nós somos apenas os administradores. O dono de tudo é o nosso Deus. Você pode até estar dizendo isso, não, mas eu trabalho. Você só trabalha porque Deus te dá vida. E se Ele te dá vida, Ele é o dono de tudo. Então nós precisamos administrar, nós precisamos cuidar, nós precisamos viver uma vida abençoada e abundante naquilo que Ele tem e naquilo que Ele quer para todos nós. O autor desse livro, Uma Vida Mais do que Abençoada, Robert Morris, ele diz uma coisa. Ele diz assim: a abundância pode ser um teste de caráter ainda mais duro do que a pobreza. Olha só que coisa forte. A abundância pode ser um teste de caráter ainda mais duro do que a pobreza. Deixa eu falar algo para vocês, para que você entenda o que nós estamos falando. O que era um talento na Bíblia? O que era um talento na Bíblia? Era uma medida de pesar. Um talento romano pesava 32 quilos e 300 gramas. Os hebreus chamavam talento de kikar. Imagine ganhar 5 talentos, 2 talentos, ou até mesmo 1 talento. Um talento, quando nós vamos estudar, um talento equivale a 10 mil denários de prata. Imagina quem ganhou 5 talentos, quem ganhou apenas 2 talentos e quem ganhou 1 talento. Então, se um talento é igual a 10 mil denários de prata, e se a diária de um trabalhador era 1 denário, ele estava empregando equivalente a 20 anos de trabalho. Olha que coisa tremenda. Então, como era uma unidade de massa, confundia o seu significado com as moedas, pois era
usado para designar grandes quantidades de ouro e de prata. Então, quando Júlia Cesária, a filha de Júlio César, ela foi dotada com 100 talentos de ouro no seu casamento. Então, olha que coisa forte. Você já receber, quem estava casando com aquela mulher, estava recebendo já 100 denários de prata. Talvez a razão pela qual você ainda não recebeu algo maior para administrar é que Deus já percebeu que você ainda não está pronto para lidar com algo maior. E isso seria ruim para você e para o reino. Então, se você ainda não está pronto, você ainda não recebeu algo maior, porque você ainda não está pronto para administrar aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer. Então, nessa noite, nós precisamos aprender cada vez mais com o Senhor, para que possamos aprender a administrar para Ele e possamos receber algo muito maior daquilo que Ele já nos entregou. Então, essa é a grande questão. Tudo para dizer, olha só o que temos que fazer. Deus, Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele respeita as nossas diferenças, mas Ele tem a certeza que na medida que você for crescendo e dando retorno, Ele vai aumentando a sua participação. Preste atenção que é assim. Quando nós vamos aumentando, quando nós vamos crescendo, nós vamos vendo Deus fazer algo na nossa vida e nós vamos aumentando em tudo. Financeiramente, na nossa vida espiritual, em tudo, nas nossas emoções, na nossa maturidade, tudo o que é que Deus queria dizer, tudo Deus dá, Ele tem valor e muito valor. Então preste atenção o que Deus já te deu. Qual foi o dom que Deus te deu? Esse dom que Deus já te entregou, esse dom que Deus já te colocou, esse dom, ele tem muito valor. Então não deixe esse dom paralisado. O que você está fazendo com esse dom? Se você tem um dom de liderar uma célula, se você tem um dom apenas de convidar pessoas, se você tem um dom apenas de arrumar as cadeiras, se você tem um dom apenas hoje no online, de organizar para que seja tudo perfeito, como eu estou aqui com a equipe, tudo organizado, eu sozinho eu não posso fazer o meu dom da palavra, mas eu preciso desses voluntários que estão comigo aqui nessa noite, para que possamos fazer o melhor para você aí do outro lado. Então qual é o seu dom? Para que você possa entender que o seu dom, que Deus te deu, tem muito valor. Então imagina só, a pessoa que recebeu 5, a que recebeu 2 e a que recebeu 1. O que recebeu 5 e 2, eles honraram o que receberam, mas o que recebeu apenas 1, escondeu. Será que você recebeu apenas um dom e está escondendo esse dom? Talvez achando esse dom insignificante? Não, mas nessa noite eu quero dizer para você que o seu dom não é insignificante, porque todo dom que é dado por Deus, e quando nós recebemos, tem muito valor. Então eu quero dizer para você, nessa noite, para a sua casa, para a sua família, que você tem muito valor, você é especial. Então se posicione em Deus, busque a palavra de Deus, para que você possa viver dias melhores, uma vida mais do que abençoada, mas você colocando o seu dom para fazer aquilo que Deus tem e aquilo que Deus já entregou, porque tem muito valor. Aleluia. Deus não tem problema em ver você ter muito recurso. Deus não tem problema de ver você com muitos recursos, mas você precisa receber esses recursos e multiplicar esse recurso de uma forma sábia e justa. Aqui é onde está o grande problema, onde está o X da questão. Às vezes nós recebemos algo, mas nós não queremos dar, nós não plantamos a semente do qual Deus já nos entregou. Como vamos querer e ter uma vida mais do que abençoada, se nós estamos limitando aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos? Então se você precisa receber ou multiplicar um recurso de forma sábia e justa, olha o que diz Deuteronômio 8, 18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Isso aqui é uma grande verdade.
Então a capacidade que eu tenho de gerar os meus recursos, os recursos da minha família, essa capacidade vem de Deus. Foi Deus que me deu capacidade. Deus me dá capacidade a você que está nos vendo nessa noite, de você produzir riqueza. Agora você precisa acreditar nessa riqueza. Você precisa acreditar, ter uma mudança de mente, como está lá em Romanos 12. A sua mente precisa ser transformada, a sua mente precisa ser ativada, e você precisa tirar e deixar a mente de escassez e entrar com uma mente de abundância, uma mente de prosperidade, para que você possa ver algo maior. Mas se você tem uma vida medíocre pela metade, se você tem uma mente de escassez, você nunca vai ver o milagre de Deus sendo estabelecido na sua vida, e você nunca vai produzir riqueza, porque você vai sempre dizer que você não confia e que você não pode ter essa riqueza. Mas aqui, quando nós confirmamos a aliança que jurou aos nossos antepassados, conforme hoje se vê, eu tenho certeza que a sua vida será muito mais do que abençoada. Se você crê, está na sua casa, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas, e essa noite Deus vai te levar a algo novo, aonde você será destravado na sua mente. Você vai deixar de procrastinar, você vai deixar as coisas que você está vendo, as suas limitações, você vai ter um nível diferenciado, debaixo dessa palavra profética, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Para que você tenha mais que um orçamento, sabe o que você precisa fazer? Você precisa celebrar o que Deus lhe confiou. Celebre o que Deus te confiou. Mateus 25, 14 e 15 diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Um deu 5 talentos, o outro deu 2, e o outro, a cada um de acordo com a sua capacidade. Olha a atenção aqui. Em seguida partiu para a viagem. Esse servo, ele olhou os 3, olhou a capacidade de cada um deu 5, outro deu 2 e outro deu 1. Então, cada um recebe na proporção que pode dar conta. Ele não cometeu erros, ele distribuiu de uma forma sobrenatural. Assim é o nosso Deus. Ele nos olha, ele nos vê e olha, esse aqui eu posso dar tantos talentos, esse aqui eu posso dar tantos talentos, esse aqui eu posso dar tantos talentos, porque eu tenho certeza que esse aqui vai multiplicar, esse vai multiplicar numa quantidade menor, mas vai. E esse aqui eu só vou dar 1, porque ele vai continuar com esse 1. Então nós precisamos celebrar o que Deus confiou à nossa vida e já colocou nas nossas mãos. O que Deus já te confiou, o que Ele já te confiou, agradeça. Agradeça. Às vezes temos uma obrigação ou queremos, sabe, agradecer ou não agradecer aquilo que nós não temos ainda. Mas celebre o que Deus te deu. Se te deu um salário mínimo, celebre, porque Ele vai multiplicar e você vai prosperar. Se Ele te deu um salário maior, celebre, porque Ele vai te prosperar também. E se Ele se tornou algo diferente, você vai prosperar. Então acredite e celebre o que Deus já te confiou. E seja fiel naquilo que Ele já entregou nas suas mãos. O segundo ponto dessa palavra é que você procure investir para multiplicar os seus recursos. Isso é sabedoria. Procure investir para multiplicar os seus recursos. Mateus 25, 16, olha o que diz Mateus 25, 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Sabedoria, presta atenção. No início dessa palavra nós falamos sobre fidelidade, sobre sabedoria. Nós falamos sobre fidelidade e sobre sabedoria. Então ele sabia que esse Senhor ia voltar. Então imediatamente ele aplicou e ganhou mais 5. Ele movimentou o recurso. Então o que Deus tem te colocado, os teus talentos, para você ser um líder de célula, por que você não multiplica esses talentos? Aqui eu não estou falando somente de recurso financeiro. Os seus talentos, se você é um levita, se você é você canta, você é um adorador, por que você não vem buscar, usar esse talento, multiplicar esse recurso de uma forma diferente, investindo no reino de Deus? Porque se você já sabe algo melhor, por que você não se profissionaliza? Talvez até Deus te dê uma grande profissão naquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Então aproveita e faz algo diferente. Mateus 25, 17 diz assim: também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2.
Resultado, olha só, resultados são importantes no reino. Jesus te enviou a dar muitos frutos. Não importa a partir de quantos. A Bíblia nos diz que nós fomos enviados para dar muitos frutos. Nesse ano que já começou, em 2021, quantos frutos você já deu? A desculpa da pandemia, está tudo fechado, está tudo parado, tudo bem. Mas nós temos o online. Olha aqui, estou conversando com vocês. Eu poderia ter uma decisão hoje de dizer assim, nós não vamos fazer, tem essa direção do governo do estado, vamos passar aí do dia 6 ao 17, esses dias paralisados, e não vou ter culto, não vai ter nada, tudo suspenso. Mas olha aqui, aonde o Senhor nos colocou, e nós estamos multiplicando os nossos talentos, falando diante de uma câmera para milhares de pessoas, que nós não sabemos até onde está, aonde vai o alcance da nossa voz, através da internet. Então não tem desculpa para você não ter uma célula, não tem desculpa para você não trabalhar e não falar e usar os seus talentos para uma pessoa que você sabe que precisa. Nesse momento de pandemia tem muita gente desesperada, querendo uma palavra de socorro, querendo uma palavra de oração. O que você fizer, ela vai dizer assim, eu recebo, eu quero. Porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão angustiadas. E nós, filhos de Deus, temos um grande talento nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, para multiplicar nas vidas daquele que ainda não conhece ao Senhor. E o que estamos fazendo com esse talento? Nunca enterre os seus talentos. O terceiro ponto dessa palavra é nunca enterre os seus talentos. Mateus 25, 18, ele diz assim, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor fraco. Recebeu um talento, não multiplicou nada, não falou nada. Pelo menos, ele poderia ter pego esse talento e ter levado até um banco, ter colocado num banco para quando o senhor dele chegasse, ele dizia assim, Senhor, eu tive medo, mas pelo menos, o Senhor, pelo menos, a inflação está garantida. O Senhor não perdeu absolutamente nada. E tem muitos desses no reino de Deus. Deus já deu cura, Deus já fez milagre, e não abre a boca para falar do reino de Deus. Isso é você enterrar os seus talentos. Ah, mas apóstolo, não conheço a palavra de Deus. Não precisa. Você precisa dizer o Deus que já fez na sua vida. Você precisa, tenho certeza, se você continuar, se você avançar, você não precisa enterrar os seus talentos. Aquilo, o mínimo que você pode fazer, você vai avançar, você vai somar com alguém e você vai multiplicar esses talentos. Não enterre o seu talento, achando que você não é ninguém, você não é nada. Você tem valor para Deus. Preste atenção nisso. O quarto ponto é preste conta de tudo que recebeu para administrar. Mateus 25, 19, 21 diz assim, depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha, gente, todos nós somos administradores. Dependerá apenas de sermos bons ou maus administradores, daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus confiou. Esses dias aí eu estava dizendo, olha Jane, olha só, esse rapaz que trabalha agora aqui na loja de Fausto, esse rapaz ganha um salário comercial. Olha o carro dele, Jane. Sabe o que é isso aí, Jane? É a palavra que eu vou ministrar. Essa pessoa, ele tem orçamento, ele tem administração. Do pouco que ele ganha, Deus multiplica e ele prospera. Então eu estou dizendo para você nessa noite, aprenda, tenha um orçamento, tenha um planejamento. Então você vai viver dias melhores. Não retenha o que Deus já colocou na sua mão. Preste conta de tudo que você recebeu para você administrar. Ah, mas eu tenho tantos anos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não interessa. O que passou, passou. As coisas velhas ficaram para trás e tudo agora é novo. Então, se você está tendo esse conhecimento a partir de hoje, eu não sei se você está vendo essa palavra hoje, então mude.
comece um orçamento, comece um planejamento debaixo dos princípios da palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. E o quinto ponto é invista para construir e multiplicar além de aplicar. Mateus 25, 26 e 27 diz: o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, a informação que eu dei há pouco tempo para você, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros, pelo menos atualizado. Mas aquele servo mau e negligente deixou para lá. Então será que nós, ou você não está sendo esse servo mau e negligente, que você não está administrando bem aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, e todo mês falta, todo mês você entra em dividendos, e você chega em dívida, e você chega e diz: a culpa é do Senhor, a culpa é do governo, a culpa é do presidente. Não, a culpa é sua, a culpa é minha. Quando eu não sei construir, eu não sei multiplicar e eu não sei aplicar aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Então nós precisamos mudar. Na pior da situação, você aplica em um banco. E você vai ver render, você vai mudar a sua vida. Não fique sem fazer nada daquilo que Deus já te colocou, não fique sem fazer nada. O sexto passo, para a gente ir para a conclusão, é cuide para não deixar a oportunidade passar. Muita gente deixou excelentes oportunidades passar nessa pandemia no ano de 2020. E hoje está olhando assim: eu devia ter feito isso. Ai, como eu devia ter feito isso. E começou 2021 e ainda continua do mesmo jeito, não fez nada. Não tem um orçamento, não tem um quadro de sonho, não tem um planejamento, continua do mesmo jeito. Então eu quero te dar uma dica de ouro nessa noite. Cuide para não deixar a oportunidade passar. Mateus 25, 28 e 29, olha o que diz: tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem 10. Olha que coisa tremenda. Pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui é um exemplo muito grande. Aquele que tinha 5 multiplicou para 10. Quando o Senhor chegou e disse: você é mau administrador, eu não vou perder mais nada. Ele fez a conta: se esse tinha 5, multiplicou para 5, pelo menos eu vou dar mais 1, ele vai multiplicar em mais 1. E daqui vai ter 2, ele vai multiplicar mais 2. E vai render, vai ser diferente. Então, cuide para você não deixar a oportunidade passar. Quem for mau administrador vai perder o talento que Deus já colocou nas suas mãos e vai ser dado para outro. Aí você diz: como isso? Estava nas minhas mãos. Estava. Passou porque você perdeu a oportunidade. Ficou esperando: depois eu vejo, amanhã eu vou ver, talvez. Ah, não, mas vai ter de novo essa oportunidade. Vai voltar. E 1 ano e 3 meses se passaram. Exatamente isso. Aliás, 1 ano agora, desculpa. 1 ano agora em março, que começou a pandemia. E você fez o quê? Você deixou as oportunidades passar? Ou você mudou a sua história? Se você deixar as oportunidades passar, deixa eu te dizer algo: alguém vai celebrar naquilo que você recusar. Alguém vai celebrar naquilo que você recusar. Então, se você deixar uma oportunidade passar, tenha certeza que alguém hoje, depois de 1 ano, está celebrando com o melhor emprego, com a melhor renda, com o melhor carro, com a melhor casa, com tudo melhor, porque sobre aproveitar a oportunidade. Apocalipse 30, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha que palavra. Se eu quero mudar a minha vida, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso abrir a minha vida, eu entregar a minha vida ao Senhor e começar a enxergar de uma outra ótica, começar a ver de uma outra posição, começar a ver de uma outra forma, entendendo que Ele é o dono e Senhor de tudo.
E eu quero concluir, quero terminar. O que você fará da tua mordomia a partir de hoje? Veja o que acontecerá com o administrador inútil no dia da prestação de conta final. E eu, na autoridade em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você não será esse administrador inútil. Você será um administrador fiel e bem, para que você possa ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Olha o que acontece com o administrador inútil. Mateus 25:30 diz assim: e lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:19 diz assim: depois de tudo, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Gente, os mordomos da parábola podem ter se perguntado: será que o nosso Senhor nunca mais irá voltar? Eles podem ter até imaginado que não haveria uma prestação de contas, mas não foi isso que aconteceu. E ao mesmo começar a pensar que o recurso era deles, mas o Senhor da parábola voltou e fez um exame de cuidado de quanto lucro havia sido obtido na sua ausência, na sua situação. Na nossa situação não é diferente. O Senhor nos busca todos os dias para uma prestação de conta. Todos os dias nós precisamos prestar conta das nossas vidas. O que é que você está fazendo com a sua vida? Você é um mordomo fiel? Você é um bom mordomo? Você é um bom administrador? Ou você é um servo inútil que não serve para nada? Então nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua família, que você será um mordomo fiel, que você será um servo valoroso, que você será uma pessoa onde vai multiplicar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, o talento que Ele já te colocou, você vai multiplicar, você vai ativar outras pessoas, você vai inspirar outras pessoas, você vai investir no reino, você vai colocar pessoas que estão aí paradas, que não têm que comer em necessidade, mas você, com os talentos que Deus te colocou, vai ser multiplicado e você será bênção e canal de bênção para uma vida mais do que abençoada na vida do próximo, aonde aquele não tem hoje o que nem comer com a sua família. Eu declaro sobre a sua vida essa palavra, eu declaro sobre a tua vida essa oração, e nós vamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Eu tenho certeza que você foi impactado na sua casa, onde você está, num carro, não sei onde você está, mas hoje Deus falou com você, e você será transformado de um servo inútil para um mordomo fiel, e você vai viver uma vida mais do que abençoada. Então eu declaro sobre a tua vida, hoje você é um bom mordomo de Deus, tenha certeza disso, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, muito obrigado, beijo no seu coração. E se você está aqui nos assistindo, se você está vendo essa palavra, olha, eu quero ser esse servo, olha, eu quero ser esse mordomo fiel. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que presente Deus está te dando nessa noite, a sua vida desestruturada, a sua vida aí bagunçada, chafurdada. Deus está te dando a oportunidade de você ser filho. Ele está batendo na tua porta, Ele está batendo no seu coração e pedindo para entrar, para mudar, para transformar a sua história, como transformou a minha e de muitos que estão nos ouvindo nessa noite. Aleluia. E se você quer fazer essa decisão por Jesus, coloca a mão no seu coração e diga assim: eu aceito, eu recebo, eu estou ouvindo a voz, a porta está batendo, alguém está batendo na porta do meu coração, eu vou abrir a porta do meu coração, eu vou deixar o Senhor entrar, Ele vai cear comigo e minha vida será transformada.
Se você fez essa oração, nos procure no final dessa palavra, no nosso QR Code, e você vai ter aí uma nossa ajuda, e nós vamos te colocar em uma célula, para você ter cada vez mais, e entender quem é Deus na sua vida. Deus te abençoe, paz e prosperidade para a melhor semana da sua vida, a melhor semana junto com a sua família. E nós estamos orando e crendo que essa pandemia vai passar, e esse será o melhor ano da sua história. Se você crê, se você recebe, dê aí na sua casa, se levante, se posicione, dê um aplauso a Ele, caloroso, um glória a Deus, um aleluia, dizendo assim: assim será. Eu recebo essa palavra no meu coração nesta noite. Será o melhor dia, será o melhor ano, e essa será a melhor semana, em nome de Jesus. E aqueles que estão enfermos com Covid, eu declaro na autoridade do nome de Jesus: receba cura, receba cura, receba cura, receba cura. Essa praga não nos pertence, essa praga não pertence a essa nação. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro cura. Todo aquele que está enfermo nesse dia, e dia de vitória, e dia de milagre, ressurreição, restauração de saúde, nós vamos ver em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Beijo no seu coração. Glória a Deus, queridos, que palavra